Oi pessoal, tudo bem? Espero que tenha gostado da aula anterior. Agora nós vamos fazer algo parecido, porém um relacionamento N para N. Eu vou criar uma tabela de categorias. Criar uma nova tabela. Vai se chamar Categories. Lembre que o ideal é você usar suas tabelas em inglês e obedecer. Sempre no plural e suas modas sempre no singular. Eu estou sendo taxativo quanto a isso porque facilita a sua vida na hora de usar o Eloquent, tá bom? Então eu tenho aqui Categories, vou criar um campo aqui, ID. Ele é do tipo integer aqui no SQLite, no MySQL é inteiro mesmo, tá? Ele vai ser um primary key, auto incremento e acho que é só. Um novo campo aqui que vai se chamar o name, é o nome da, vai ser o nome da categoria, vai ser varchar, varchar 100, varchar 50, o nome da categoria, não sei, até um exagero, tá ótimo. Varchar 50 não pode ser nulo. E vou criar só mais um aqui, description. A descrição é um varchar, aí sim a descrição para deixar 255. E ela pode ser nula, não é obrigatório a descrição. Beleza, minha tabela criada, deixa eu ver se vai rodar sem nenhum erro aqui. Beleza, tabela criada. Agora é um relacionamento N para N. Uma categoria pode ter vários posts e um post pode estar relacionado a várias categorias. Para isso, eu vou precisar de uma nova tabela, uma tabela pivô. Então, como é que o nome que eu vou criar essa tabela pivô é também muito importante vocês prestarem atenção nisso por causa do Eloquent. Quando você vai relacionar duas models no Eloquent e vai criar a tabela pivô, o nome dessa tabela pivô isso tem que estar em ordem alfabética e no singular, se eu não me engano. Eu acho que tem que ser no singular. Eu criei até um exemplo aqui que eu testei, é isso mesmo. No singular. Então, a letra C vem antes do P, então vou ter que criar category underline post. A tabela pivô tem que ter exatamente esse nome. Ah, pode ter outro nome? Pode. Mas aí na configuração lá a gente vai ter que fazer várias outras alterações que é um saco. É muito mais fácil a gente seguir o padrão do framework, beleza? Então aqui, o que eu vou ter aqui? Novamente o mesmo esquema. As chaves estrangeiras têm que obedecer também um padrão. Se eu vou referenciar o meu post aqui, ó, a tabela posts, eu tenho que colocar, referenciar post underline id. E ela é do tipo inteiro. Tá? E é uma chave estrangeira. Então vou colocar aqui que ela é uma... Opa, eu estou fazendo de qual? Do post. Então é uma chave estrangeira em categorias no campo ID. E se deletar lá, se deletar o post, eu deleto essa chave aqui também. Cadê Cascade? O nome dessa constraint vai ser fk de foreign key. Estou na tabela category post. Aí o nome do campo é post id, referenciando a tabela categories. Vou dar um aplicar. Opa, é isso. Ok, beleza. E agora eu vou criar o segundo campo, que é referente à minha category ID. Veja que no singular é do tipo inteiro, chave estrangeira. Indo para a tabela posts, eu acho que eu fiz errado ali na outra, mas eu já confiro. Não,
O Category ID tem que ir para Categories ID. Eu acho que lá eu fiz ao contrário, né? Na outra tem que corrigir. FK Category Post Category ID, que é o campo referenciando a tabela Categories. Aplicar, ok. Agora tem que fazer uma correção nessa, eu fiz errado. O Post ID referencia a post, né? Está importando a chave estrangeira de post. E aqui, deixa eu melhor consertar essa referência aqui. Post ID referenciando a tabela posts. Aplicar, ok. Prontinho, só isso que eu preciso da minha tabela pivô. Não preciso de mais nada, só isso daqui. Vou salvar, criar a tabela. Tabela criada. Então criamos a tabela categoria e post. Porém, eu vou na tabela de categoria aqui e vou criar, já vou criar na mão aqui duas categorias. Vou colocar uma aqui, picture, colocar aqui imagens. Na descrição, categoria para imagens. Beleza, vou adicionar mais um, que vai ser vídeos. E não vou pôr descrição nenhuma. E vou aqui salvar. Yes. O que deu errado aqui? Opa. Estou na tabela categoria. Eu criei isso na tabela errada? Não. Tabela categoria. Imagens. Tá. Ah, eu cliquei em atualizar aquela hora em vez de salvar. Foi vacilo meu. Categoria para imagens. Adicionar mais um campo. Vídeos. E aqui que salva. Pronto, agora criou ID 1, ID 2. Belezinha, aqui tá pronto. Agora tabela pronta, tabela pivô pronta. Agora vamos fazer nosso relacionamento das models. Eu vou chegar na minha model de post e vou relacionar ela com minha... Primeiro eu tenho que criar o model de categoria, né? Vou criar aqui category. Porque sem a model criada também eu não consigo relacionar, né? Então, category extends a base model eloquent. Então aqui eu tenho que passar um public, a tabela é igual categories, eu tenho que passar um public timestamp, porque eu não estou usando, timestamp igual a false. Esse aqui já é protegido, o fillable, que são um array com o que eu posso salvar lá de uma vez, que é o campo name e o campo description. Agora, já que eu estou aqui, vou criar já o relacionamento da categoria, né? Então é assim, public function, a categoria eu quero relacionar com post, então vou criar aqui post. E eu vou dar um retorno em this. Então agora é o seguinte, olha, a categoria belongs to many.
pertence a vários, no caso agora, vou passar a modo de post. Post, dois pontos, class, tá? O que acontece se a minha tabela não tivesse com o mesmo nome? Depois vocês dão uma olhada no manual lá do Eloquent. Aí eu teria que fazer o seguinte, se a tabela tivesse em português, aí eu passaria uma vírgula aqui. Eu iria ter que passar o nome do campo lá da chave estrangeira e depois vírgula, passaria o nome da chave estrangeira que estava lá e o nome da tabela. Aí vocês dão uma olhada lá, é mais chatinho um pouco para fazer. Por isso que eu prefiro seguir esse padrão aí deles. Agora vamos fazer o relacionamento contrário do post, né? Public function. No caso aqui, o post relacionando com category. Eu vou dar um retorno. This. Também a mesma coisa. Belongs to many. E passo aqui o category, dois pontos, class. Prontinho. Se você seguir esses padrões aí de tabela, nunca vai ter dor de cabeça para trabalhar com Eloquent aí, vai ser bem tranquilo, né? Aí a gente já tem o post relaciona com o usuário, relaciona com categoria, e a categoria relaciona com os nossos posts. Então acho que aqui não tem mais nada aqui para fazer nesse caso. O que a gente vai agora é testar. Olha só. Para a gente agora associar, fazer alguma associação na tabela pivô, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Eu vou fazer uma alteração aqui no post edit, quando a gente for editar um arquivo, que agora ela vai fazer quando a gente for editar aqui, vai aparecer para a gente aqui a lista das categorias que a gente tem cadastrada no banco, com o botão para a gente marcar qual categoria a gente quer associar. Então eu fiz uma modificação aqui nessa view, ela ficou um pouco grande, então eu já tenho ela pronta, eu vou copiar ela para cá, vou copiar ela aqui no lugar dessa, tá? E aí vou explicar para vocês a alteração. Vocês podem copiar também daqui, ou podem dar um pulinho no GitHub, que eu acho que é até melhor, tá o link na descrição, vocês veem a modificação que eu fiz nela. Eu basicamente só criei aqui uma coluna deixa eu mostrar ela visualmente aqui, para vocês verem, deixa eu dar um atualizar. O que eu fiz aqui foi criar uma nova coluna, onde vai listar aqui as categorias que está no banco de dados, tá? Ela vai listar aqui, ó. Então, eu cheguei para cá, fiz uma coluna aqui do Bootstrap. Isso aí é tranquilo. E aqui vai agora listar para mim as categorias que eu tenho cadastrada lá no banco de dados. Para eu marcar aqui um checkbox aqui, para a gente fazer a marcação. Então, o que eu fiz aqui na view de mudanças? Eu basicamente, o resto é tudo igual, eu só acrescentei aqui, ó, eu fiz um for each no these categories, que a gente vai ter que criar aqui agora no nosso post controller. Nós temos que vir aqui agora, quando a gente for editar, a gente agora tem que fazer uma busca these, eu criei uma variável lá, categories, deixa eu ver como eu criei ela lá na view, categories, então deixa eu até pegar ela aqui, ó. Eu fiz uma consulta no banco de dados e passei para view, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quando eu vou editar, eu consulto o post primeiro e mando para lá. Aí eu faço igual, eu vou chamar minha model de category, dois pontos, vou chamar um método all, vai retornar todas para mim as categorias. Essa é a mudança que eu faço no edit, tá? Por que eu estou pegando todas? Que eu quero montar uma lista de checkbox. Eu não quero saber qual que está associada ainda no momento com o meu post. No momento eu não tenho nenhuma. Então aqui eu busquei tudo do banco de dados. E aqui para montar aquela listagem lá,
eu fiz um for each nessa variável que traz um array com todos os dados, né? E montei aqui uma div checkbox, igual o Bootstrap recomenda. Pus o label e fiz criar dinamicamente aqui, ó. Agora, cada checkbox ela vai ser um array, né? Vai chegar o category ID lá para mim. Quais são os IDs das categorias. Passei o valor, que vai estar em cat ID, né? No meu for each. E aqui para frente, o que eu faço? Eu uso o meu relacionamento, eu dou um for each aqui, veja que eu estou usando aqui agora, post, desvio posts, que é a consulta dos meus posts, desvio posts. Aí depois eu chamo category, que é o meu relacionamento, né, com as minhas categorias. Eu já tenho os posts e estou perguntando aqui, pedindo para fazer um for each na listagem de todas as categorias que o meu post está associado. Para quê? Se eu tiver alguma categoria já associada no meu post, ele vai colocar aqui o parâmetro check dentro do meu input para que ela já fique marcada automaticamente. Isso vocês vão entender quando a gente fizer a primeira atualização. E depois aqui no label eu imprimo o nome da categoria em questão, né? Vamos ver agora se agora aquela listinha já vem preenchida, uma vez que eu já adicionei aquele método no controller. E olha só, agora já listou para mim, tá vendo? Tudo que tem de categoria no banco de dados. Porém, não veio nada marcado porque eu não tenho nada associado aqui nesse post. Agora, antes de eu dar um save, vamos lá no método de salvar agora e fazer com que salve na tabela pivô. Então, vou voltar aqui no controller. Aqui eu preparei quando vai editar e agora, na verdade, quando for salvar aqui agora, a gente vai ter que fazer umas modificações quando for o update. Nesse método aqui, veja, eu estou chamando o thisPostUpdate, né? Depois que eu salvar aqui, eu tenho que chamar um método para sincronizar com a tabela pivô. Só que imagine que eu não marco nada lá, eu tenho que fazer uma verificação também se existe o checkbox marcado, né? Então como eu vou verificar? Porque senão não vale a pena eu gravar nessa tabela pivô, o cara não marcou nenhuma categoria. Aí eu vou fazer if set. Para isso eu tenho o meu método request, que traz o request post. Aí eu vou chamar o category ID, que é esse campo que eu criei do input, né? Esse nome desse campo aqui, ó, category ID, que ele é um array, que vai levar vários IDs de quantos eu marcar lá. Eu vou perguntar aqui se foi marcado algum. Se chegar algum valor verdadeiro, aí sim, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma pequena modificação aqui de novo. Eu vou colocar aqui uma variável post é igual a thisPostFind. E aí eu vou tirar esse update daqui agora. Vou ter que pôr ele aqui embaixo. Ó. Não. Ponto e vírgula. Aí eu vou ter que fazer o post update data aqui. Porque eu preciso desse post, eu preciso que essa maneira daqui vai retornar o objeto para mim nessa variável. Aí eu salvo normalmente o post e aqui eu posso, através do relacionamento, chamar o post que foi salvo, né? E usar o relacionamento aqui, ó, post, aí eu vou chamar category, o método category do meu relacionamento e chamar aqui, olha, um método que se chama sync, tá? E vou passar aquele array, né, que veio aqui, ó, o array contendo todos os IDs, tá bom?
E assim ele grava na tabela pivô. Agora, se não for passado nada, eu ainda tenho essa opção. Porque imagina que eu não tenho nada marcado aqui, certo? Se eu não tenho nada marcado, eu tenho que também ter eu tenho um outro método que é o contrário desse sync, que é o método post. Aí eu vou usar o relacionamento category, né? O método category que está aqui. E tem um método que chama detach. Se eu não marcar nenhuma daquelas caixinhas, ele vai na tabela pivô, vai procurar se existe alguma coisa relacionada entre o usuário e entre a categoria e o post e vai lá e remove, tá? Ela vai pegar e remover. E eu acho que assim funciona. Vou fazer um teste aqui agora de atualizar. Eu vou marcar aqui vídeos e vou dar um save. Beleza. Não sei se foi esse primeiro aqui que eu mandei olhar, deixa eu ver. Foi, olha lá. Veja que o meu métodozinho agora já deixou marcado, ó. Vamos dar uma olhada na tabela aqui, se salvou. A tabela pivô aqui é essa. Vou dar um atualizar. E olha, já cravou post 1 com a categoria 1, que é o vídeos, né? Então, já está salvando. Vamos ver se eu marcar aqui agora imagens e dar um atualizar aqui no post do ID 1. Vamos ver na tabela no banco de dados. Olha lá, salvou, tá vendo? A categoria 2 com post 1, salvou na tabela pivô. Agora eu vou fazer um outro teste que é relacionado a esse else. Se não tiver nada marcado, olha lá, se o request post category ID tiver voltar nulo, o que eu tenho que fazer? Se ele voltar nulo, eu tenho que remover todo o relacionamento que tem da tabela pivô, que é esse método detach. Então vou desmarcar aqui, vou nesse método de edição, vou desmarcar, vou dar um save. Vamos ver aqui na tabela. E olha só, removeu o relacionamento da tabela pivô. Beleza? Agora para terminar, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir na nossa index e nossa view index. E além do autor, a gente poderia fazer o seguinte, aqui vamos dar uma quebra de linha aqui, BR. Dar um strong aqui também e colocar aqui as categorias que ela está relacionada. Também fica legal, né? Categorias. Porém, as categorias, como elas vêm em formato de array, deixa eu ver como a gente vai fazer aqui. Vou ter que abrir um PHP. Vou fazer um for each. Como eu estou aqui dentro desse for each já, eu pego o post, né? Chamo o relacionamento das categorias, que é category, post category, e ela vai retornar um array, então eu faço as category, vou colocar as cat, só tá bom. Aí eu vou fazer um eco aqui no nome. Isso pode estar até aqui dentro mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um eco no cat name e concatenar com espaço aqui, porque se tiver mais de uma categoria relacionada, ela apresenta. Vamos ver aqui na index agora. Vou atualizar. Não retornou nada.
Deixa eu ver se eu fiz certo. Olha só. Post. Category. Cadê minha model? Aí, o post tem um relacionamento category. Então, no index, post category. Era para trazer. Deixa eu ver se tem alguma categoria também, né? Pode ser que não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, não estava relacionado a nenhuma categoria. Então deixa eu atualizar aqui. Ah, agora sim. Deixa eu vir nessa última aqui fazer um teste. Opa. Tem que ser alguma coisa aqui. Você não pode editar. Deixa eu marcar duas aqui. Pronto, tá aparecendo. Beleza. Agora o mesmo tem que fazer para que na hora de criar um novo post, a view também, eu tenho essa view pronta aqui, ó. Eu vou copiar e colar ela. Deixa eu fechar um bocado de coisa aqui. O index está certo. Post control eu vou precisar ainda. Então a view para criar, eu já tenho ela pronta. Não vai mudar muita coisa. Fechar o palco aqui para vocês verem melhor. Então a mesma coisa, vai montar aqui no cantinho, né? Eu só tenho que vir então aqui no método de criar. Eu vou até copiar esse daqui que a gente vai usar lá, ó. Ctrl C. No método, cadê? Create, eu tenho que passar aqui uma consulta. Vou passar uma consulta aqui com o This Categories, né? Category. Deixa eu ver se foi assim que eu estou puxando lá também. Então tem que mandar para nossa rota lá as categorias que a gente tem no banco de dados para ela montar aqui. Beleza. Já está aqui. E criar um novo aqui. A gente fazer um último teste. Colocar do tipo da categoria imagem, salvar. Criada com sucesso. Foi salva, porém a categoria não apareceu aqui, né? Deixa eu ver se esse post aqui. Vou olhar no banco de dados aqui. O usuário veio. Aqui é o post. Deixa eu ver a tabela pivô. Salvou. Ah, tá. Verdade. Vacilo meu aqui. Agora nós temos que habilitar aqui também para salvar, né? O mesmo esquema aqui, ó. A gente tem que salvar na tabela pivô aqui também. Que é tipo aquele esquema que a gente fez no update. Então aqui no método try, eu vou fazer assim. Vou até copiar dali, do edit. Esse if aqui. Ctrl C. Aqui. Porém não vai ter o else. Se tiver o else não faz nada. Então o que eu preciso modificar? Deixa eu ver. Em vez de ser o método de sincronizar aqui, vai ser um método chamado como é que é? Attach. Isso aqui. E aí eu vou fazer assim. Post. Acabou que eu devia ter deixado daquela forma mesmo que a gente fez antes, né? Então eu preciso pegar o retorno do objeto que foi criado para eu poder usar o relacionamento depois, tá vendo? E dar uma taxa aqui na tabela lá pivô e ele vai e cria aqui para nós.
Beleza? Então eu tenho um método attach, eu tenho um método de desatachar também, caso não vá com nada, e tem um método de sincronizar. Esse método de sincronizar é só no update mesmo, que ele vai verificar se já tem algum gravado. Se tiver, permanece, se tiver um novo, ele adiciona, né? E o detest que vai remover tudo. Se eu não passar nenhum parâmetro aqui, nenhum ID, nenhum parâmetro da categoria que eu quero remover, ele remove tudo. Então eu só fiz isso daqui, que se não tiver, né, que é só o caso, se não tiver nada marcado, ele remove tudo que está lá, caso eu queira remover todas as categorias daquele post. E no método de salvar, eu apenas coloco o detest, mas eu tenho também que marcar o que eu quero, né? Opa, peraí, eu estou no lugar errado. Update, aqui. Ah, já até passei. Que é, eu tenho que dar uma taxa aqui nas categorias que vão vir de lá. Que é um array, né? Esse atributo category ID, ele é um array. Então ele já adiciona tudo que precisa lá para nós. Vou fazer um novo teste para finalizar. A aula já ficou bem grandona. Vamos criar mais uma aqui para ver se agora ao criar ele vem. Novo teste final. Qualquer coisa aqui. Vou salvar as duas categorias nele. Dá um save. Post save. Novo teste final. E agora salvou. Beleza? Pessoal, eu acho que agora ficou bem completo aí. Com esse framework dá para você brincar bastante com muita coisa. E na próxima aula a gente faz considerações aí sobre isso. A gente tem que criar a instalação base dele também. Mas já estamos chegando no finalzinho do curso aí, beleza? Até um próximo vídeo.